Muito boa noite, paz. Você está feliz com o Senhor? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deixa eu me organizar aqui nas nossas tecnologias. Feche teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque estamos escolhendo começar a nossa semana na Tua presença. E cremos e confiamos que consagramos a Ti, Senhor, a nossa semana. Pedimos que a Tua bênção seja sobre nós nessa noite, que a Tua palavra permeie os nossos corações, sejamos afetados por Ti. Pai, recebe a nossa adoração, nosso louvor, que começa por meio de canções, continua por meio de aprendizado e obediência à Tua palavra, continua por meio, Senhor, da nossa participação na vida desta igreja, mas o nosso culto não vai acabar quando nós sairmos por aquela porta dessa igreja. O nosso culto ainda vai continuar durante a semana, onde nós seremos convidados a responder tão grande obra, a responder pelo preço pago na cruz. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, nessa semana, cuida dos nossos corações, guarda-nos na Tua presença. Nós te pedimos, Deus, que hoje sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Pai, que a Tua palavra possa nos conduzir na caminhada, no aprendizado. Senhor, possa nos conduzir, Senhor, nos despir-nos do velho homem, de uma velha natureza e nos revestir, Senhor, de algo novo, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite. É o que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, gente. Que Deus abençoe você. Você está bem? Espero que sim. Espero que nós possamos nessa noite prestar o nosso culto ao Senhor. E eu queria começar esse culto perguntando para você, e muito provavelmente eu já saiba a resposta, mas eu quero começar perguntando para você se não há momentos na sua vida que você se sente pressionado por toda parte, tomado ou cercado de influências negativas e cercado muitas vezes pelo pecado. Se você não enfrenta problemas pessoais, problemas internos, problemas familiares, problemas de outros à sua volta, não é assim que é a vida. Como diz um ditado, não é assim que a banda toca. É assim, não é? Nós, em todo o tempo, esses são os desafios da caminhada do discípulo. A caminhada do discípulo de Jesus é marcada por esses desafios. É marcada por pressão por todos os lados. A caminhada do discípulo de Jesus é marcada pela pressão, muitas vezes, do pecado, tentando, como nós ouvimos domingo passado, esse pecado que fica, às vezes, nos envolvendo, nos impedindo de caminhar essa jornada, nos impedindo de avançar. Às vezes nós somos cercados por problemas, por dificuldades, por limitações, problemas nossos, problemas pessoais. Isso é comum a você ou só a mim? Sim ou não? Que bom, não estou sozinho. Essa é a vida real, né? Onde nós enfrentamos essas dificuldades. E nós somos convidados, muitas vezes, a responder a essas coisas, a responder a essa pressão de todo lado. A gente é convidado, muitas vezes, a responder a essas influências negativas. Não é? A gente sabe que, por exemplo, para você que está no mundo acadêmico, para você mudar de ano na escola, você vai ser experimentado, você vai passar por alguma prova, não é assim? Se você vai concorrer a uma vaga, muito provavelmente ninguém vai contratar você pelo seu rosto bonito ou pela indicação. Você vai ter que passar por alguma prova, você vai ter que passar por alguma forma de experimentar o seu conhecimento, de experimentar a sua capacidade. Isso confere, é vida normal isso, não é? E, pois bem, na vida cristã também é assim. Na vida cristã nós somos provados e experimentados em todo o tempo. E a verdade é que nós temos algumas respostas para dar. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Deixa eu ver se eu consigo
fazer funcionar aqui. Ó, mudou. Jesus vai nos ensinar a responder certo. Jesus nos ensina como responder certo na nossa caminhada cristã. E esse eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais deseja. Saber como responder certo aos desafios que nós temos. Mas a sacada que Jesus vai nos ensinar é que as respostas certas não estão ligadas a você responder aos desafios. Lembra, no começo aqui, eu falei que nós somos cercados por pressão, influências, problemas, e às vezes a gente acha que o segredo do sucesso da vida cristã está em eu responder a essas coisas. Eu preciso dar uma resposta quando sou pressionado por todos os lados. Eu preciso dar uma resposta quando eu sou tentado. Eu preciso dar uma resposta quando eu enfrento problemas familiares, não é? E por isso que geralmente nós somos muito mais conhecidos como cristão pelo que falamos do que pelo que fazemos. Não é verdade? A gente só é conhecido pelo que fazemos quando o que fazemos é errado. Aí alguém vai olhar e dizer, mas você não era crente, você não é cristão, você não vai na igreja. Aí a gente é muito conhecido, quando a gente pisa na bola. Mas a grande questão é que Jesus nos ensina a responder, não aos desafios. Ele nos ensina a responder não aos problemas, mas Ele nos ensina a dar a resposta certa. E o que nós queremos falar nessa noite é que Jesus, Ele não nos ensina a responder às pressões, mas a responder ao Evangelho. Essa é a resposta certa. A resposta certa não é a resposta que nós damos aos problemas, mas é a resposta que nós damos a Deus. Essa é a resposta que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Quando você responder certo a Deus, os teus problemas, as pressões, os problemas familiares, os pecados, eles vão silenciar, ou pelo menos eles vão assumir o lugar deles, que não é o lugar de influência na sua vida. O que deve nos influenciar é a voz de Deus, não os pecados, não as pressões, não os problemas. Mas vamos ser honestos, quantos de nós aqui tomam decisões porque foram pressionados para tomar decisões? Quantos de nós aqui agem pressionados por uma expectativa que muitos estão à volta, não por aquilo que Deus plantou no seu coração? E Jesus vai nos ensinar que não é assim que nós devemos responder, que a nossa resposta precisa ser de acordo com o Evangelho. E o que é maravilhoso é que a gente vai ver isso. Você lembra lá quando Jesus ele é tentado, Mateus 4, vai nos mostrar Satanás fazendo 3 perguntas para Jesus. E vai nos mostrar Jesus respondendo as 3 perguntas da forma mais assertiva possível. Jesus não cai no jogo de Satanás. Jesus não entra na conversa do adversário. O problema é que muitas vezes nós entramos. E olha o que acontece em Mateus 4, não é o texto que eu vou usar para pregar, mas ele vai tornar muito claro para mim e para você como nós somos convidados a responder primeiramente a Deus, ao invés de respondermos às circunstâncias. Amém? Está acontecendo aqui, Jesus, depois de passar 40 dias jejuando, ele é levado para o deserto, e ele é levado para o deserto para ser tentado. É justamente para isso que ele é levado para o deserto. E ele é, no momento talvez de maior fragilidade, depois de jejuar 40 dias, ele é levado para o deserto. E a primeira coisa que Jesus ouve do seu adversário é a seguinte: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Essa é a primeira pergunta que o diabo faz para Jesus. Ao invés de Jesus responder para o diabo, arreda daqui, Satanás, eu sou de fato o Filho de Deus, tenta me matar para você ver como eu não morro. Ele não faz isso. A resposta que Jesus dá a Satanás não é Satanás, mas é uma resposta que ele dá a Deus. Ele diz, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não entra na conversa do diabo, ele não responde ao diabo, ele responde a Deus. É de toda palavra que procede da tua boca que eu vivo.
A segunda pergunta surge, após ele não ter tido sucesso na primeira, a segunda pergunta surge: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás está dizendo: se você é mesmo o Filho de Deus, prove que você é o Filho de Deus. Jesus não cai nessa conversa de novo. Jesus não prova o seu poder, porque de fato ele podia dar uma ordem e os anjos o sustentariam. Ele podia dar uma ordem e os anjos arrebatariam Satanás dali se ele quisesse. Mas Jesus não cai nessa conversa. E a resposta de Jesus é: Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Jesus responde para Deus e não responde para Satanás. E depois ele não ter sucesso na primeira, não ter sucesso na segunda pergunta, ele faz uma terceira pergunta. Tudo isso lhe darei, a Bíblia conta que Satanás vai a um lugar alto, leva Jesus a esse lugar alto e mostra para Jesus: olha, todos os reinos, tudo aqui, tudo isso eu lhe darei se você prostrado me adorar. Ele está dizendo: olha, eu ofereço para você um atalho no seu propósito, você aceita? Você quer isso? Você quer um atalho? A resposta de Jesus é: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Ele preste culto. Jesus novamente responde a Deus: eu vou adorar somente ao meu Deus, e só a Ele eu prestarei culto. Só a Ele me renderei, só a Ele me prostrarei. E o texto é maravilhoso, que ele encerra dizendo que então, Jesus tendo respondido certo, a Bíblia diz, e então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Lembra da primeira pergunta lá do diabo? Manda os anjos te servir. Jesus não precisou mandar os anjos servir ele. Mas ainda assim, porque ele respondeu certo a Deus, os anjos o serviram. Então o convite para mim e para você nessa noite é para que nós tenhamos sabedoria em responder na nossa caminhada cristã. Infelizmente, a maior parte da nossa jornada, nós somos reativos. Na maior parte da nossa jornada cristã, nós estamos respondendo às circunstâncias que vão nos cercando. E quando nós estamos ocupados em responder às circunstâncias que estão nos cercando, nós tiramos os nossos olhos daquilo que nós somos chamados para fazer. Se você está gastando o seu tempo respondendo à ofensa que alguém fez a você, você está deixando de cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. Se você está gastando o seu tempo para provar que você é alguma coisa que alguém disse que você é, ou que você não é alguma coisa que alguém disse que você é, ficou confuso? Ficou, né? Se você está tentando se justificar com as suas atitudes, respondendo a essas questões, você está tirando os teus olhos do que é principal. Jesus nos ensina a trabalhar diferente. E Ele nos convida a responder em primeiro lugar ao Evangelho, responder em primeiro lugar a Deus. Eu quero convidar você nessa noite e os próximos outros domingos, nós vamos aprender sobre 3 respostas práticas que nós podemos dar. 3 respostas que nós vamos dar ao Evangelho, respostas que nós vamos dar a Deus. E essas respostas trarão resultados de vida da nossa caminhada. Amém? E essas 3 respostas que nós vamos trabalhar é servir, dar e mordomia. E hoje nós vamos falar sobre servir. Uma resposta prática à obra de Jesus nas nossas vidas. Porque uma pergunta que surge no seu coração, é a mesma pergunta que talvez surgiu naquela multidão. Vocês lembram? Deixa eu trazer a memória de vocês. Logo após Jesus ter subido aos céus, os discípulos ficaram sós. Por alguns momentos eles ficaram sós. E aí eles estão reunidos num lugar, talvez um lugar como esse, um lugar um pouco maior, era em torno de 120 pessoas reunidas num lugar como esse, e eles estão ali aguardando, porque Jesus tinha dito: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês, para que vocês não andem mais só, eu vou enviar para vocês um consolador, eu vou enviar para vocês um amigo, eu vou enviar para vocês alguém que vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo o tempo, vocês não andarão mais sós. Sempre que vocês tiverem
necessidade de auxílio, de ajuda, Ele estará com vocês, Ele estará em vocês, e Ele falará por meio de vocês, e vocês serão influenciados por Ele, conduzidos por Ele, guiados por Ele. E os discípulos ficaram tomados de expectativa, porque Jesus disse que vai enviar um amigo que vai estar conosco todos os dias. E eles estão reunidos naquele lugar, esperando essa promessa se cumprir. E a Bíblia diz que essa promessa se cumpre. E vem o Espírito Santo e toma o coração e a vida daqueles homens e mulheres que estão lá reunidos. E eles, a partir daquele momento, eles estão marcados pela presença viva e ativa de Deus. E eles começam a caminhar, agora não mais só corajosamente, mas eles começam a caminhar intrepidamente, eles começam a caminhar impulsionados por uma graça, impulsionados por uma força sobrenatural. Eles começam a se mover na convicção de que agora não estão mais sós mesmos, mas Deus está com eles. E aí Pedro sai desse lugar e Pedro prega. Ele vai a um lugar, um monte de gente reunida e ele prega. Naquela pregação dele, alguns milhares de pessoas convertem. Alguns milhares, literalmente, algumas milhares de pessoas ouvem aquela mensagem e, de fato, elas dizem, olha, diante de tudo isso que nós ouvimos, faz sentido, é verdade. Agora, qual é a resposta que nós damos a isso? O que nós podemos responder a isso? A primeira resposta que Pedro pede deles, respostas práticas, é arrependam-se e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio que, se não todos, a maioria de nós aqui já deu essa resposta do arrependimento. Essa resposta quando você se encontrou com os seus pecados, ou quando pelo menos a palavra de Deus tirou a escama que estava nos nossos olhos, e nós podemos ver o quão pecadores nós somos. Diante desse momento, o nosso coração, a nossa alma grita, e agora? O que a gente faz? E aí o Espírito Santo nos acompanha e nos ajuda no arrependimento. E por esse Espírito nós nos arrependemos, confessamos, reconhecemos que somos pecadores e que Deus nos salvou. Logo após, nós seguimos caminhando e a resposta que nos é pedida é o quê? É o batismo. O batismo não é só aquele momento maravilhoso que a gente teve aqui alguns domingos atrás, das pessoas sendo submergidas na água e emergindo daquela banheira ou daquele bacia ou piscina, como você queira chamar. Não é só esse momento simbólico ou só esse momento visual. Mas o batismo, ele é também uma decisão objetiva e uma decisão prática, porque nós publicamente estamos dizendo, olha, eu estou morrendo para uma velha natureza e eu estou ressurgindo agora e desejoso de viver uma nova vida. E a vida que agora eu vivo, eu não vivo mais na força do meu braço, mas essa vida eu vivo seguindo e orientado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o batismo. Então nós respondemos com arrependimento, respondemos com batismo, mas existem outras respostas práticas que eu e você somos convidados a dar ao Evangelho. E uma delas, nós vamos falar nessa noite, é a resposta que é o serviço. Eu e você somos chamados a servir. O servir é uma resposta. Não existe vida cristã sem servir. Não existe a possibilidade de eu e você sermos verdadeiros salvos, verdadeiros cristãos, se nós não servirmos. E eu queria que você pudesse me acompanhar num texto que está lá em Mateus, capítulo 9, verso 35 ao verso 38. Se você não está com a Bíblia, aqui está projetado. Verso 35 até o verso 38. Diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha o que Jesus ia fazendo. Por onde ele passava, ele ia afetando as pessoas. Espiritualmente, mas ele ia afetando as pessoas objetivamente. Amém? Você consegue perceber isso nesse texto? Ele ia salvando, mas ele também ia curando os enfermos. E aí o texto diz, verso 36, ao ver as multidões,
teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Esse texto, e é nele que eu quero fundamentar a mensagem nessa noite, esse texto revela o coração de Deus, quando ele chama a atenção que Jesus fazendo milagres, Jesus anunciando o reino, Jesus alcançando as multidões, Jesus curando os enfermos, ainda assim, Jesus para tudo que ele está fazendo, ele olha para a multidão e ele reconhece, ou pelo menos ele nos dá uma mensagem dizendo: olha, esse trabalho que eu estou fazendo, ele precisa ser continuado. O que eu estou fazendo aqui, essas pessoas, elas são como ovelhas sem pastor. Elas estão perdidas. E a referência que ele faz, ele usa esse exemplo, a seara é grande. Ele está dizendo: olha, é muito trabalho. O trabalho é muito grande. E aí ele diz o seguinte no decorrer do texto. E ele está falando a quem? Ele está falando aos seus discípulos. Se Jesus, e ele está, mas se ele estivesse aqui pregando exatamente isso que ele estava pregando lá, pregando aqui, ele olha para a multidão, provavelmente, conhece o coração daquelas pessoas, reconhece aquelas pessoas aflitas, e ele para o que ele está fazendo e ele olha então para os discípulos. E ele olharia exatamente para vocês que estão sentados aí. Indistintamente, talvez você está sentado aí, você está dizendo assim: não, mas é a primeira vez que eu estou colocando meus pés aqui nessa igreja. Ele estaria olhando para você. Ele estaria olhando para você, que de repente está olhando para a sua vida e julgando que você é incapaz de fazer alguma coisa produtiva para o reino de Deus. Mas ele para, olha para você e ele diz para você: olha, gente, discípulos, o trabalho é muito. Vocês lembram? Essa multidão é como ovelhas sem pastor. Abre um parênteses. Uma ovelha sem pastor, ela morre. Uma ovelha sem pastor, ela não tem a capacidade de, por exemplo, de fazer a gestão ali da sua lãzinha. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo a lã. Tão logo ela vai estar de um tamanho que qualquer galho, qualquer coisa vai grudando na lã. Esses dias, numa dessas redes sociais aí eu vi uma foto, um relato, não lembro exatamente, de uma ovelha que tinha ficado não sei quanto tempo sem pastor. Era literalmente uma bola assim, cheia de coisa agarrada, presa no bichinho, não conseguia se movimentar mais. O rumo para aquela ovelha certamente seria a morte. Quando Jesus está dizendo que aquelas pessoas são como ovelhas sem pastor, Jesus está dizendo: olha, se ninguém fizer nada, elas vão morrer. E aí Jesus não está falando de uma morte física, Jesus está falando de uma morte espiritual. Jesus está falando de uma morte eterna. Se ninguém fizer nada, essas ovelhas vão morrer eternamente. E aí ele se volta de novo para vocês e diz: o trabalho é muito, gente, mas nós precisamos orar para que o Senhor envie o quê? Envie popstar, o Senhor envie grandes pregadores, que o Senhor envie figurões no meio da igreja que vão arrebanhar multidões. É isso que Jesus diz? Jesus diz: a gente precisa orar ao Senhor para que Ele envie trabalhadores, para que Ele envie pessoas dispostas a servir, para que Ele envie pessoas dispostas a trabalhar. Trabalhar para quê? Trabalhar para que essas ovelhas que são sem pastor não se percam, para que essas ovelhas não morram. É sobre isso que Jesus está falando. Quando a gente fala sobre servir, não é alguma coisa que se eu empenhar, eu faço a igreja andar. Porque a gente fica às vezes com essa ilusão, não, servir é para simplesmente fazer esse mecanismo aqui litúrgico acontecer, né? Não, servir é porque as ovelhas são e estão como quem não tem pastor. E se nós não nos envolvermos no trabalho da seara, muitas vão morrer. Então Jesus
Ele olha para você nessa noite que está aqui, e Ele diz, olha, a gente precisa orar ao Senhor da seara, que é Deus, que é o Senhor de tudo, para que Ele envie trabalhadores, e consequentemente, muitos desses trabalhadores, ou todos esses trabalhadores, somos nós. Eu costumo mexer, você já deve ter me ouvido falar isso, se você veio conversar comigo dizendo que você quer ser membro dessa igreja, você certamente já me ouviu dizer isso. Você é resposta de oração. Sim ou não? E eu digo isso porque, de fato, essa é a minha oração. Sempre que eu oro pela igreja, eu oro e digo, Senhor, é muito difícil. É muito grande o trabalho. Envia trabalhadores. Então, cada pessoa que passa por aquela porta, cada pessoa que começa a frequentar os cultos, cada pessoa que decide se tornar membro dessa igreja, eu entendo como resposta de oração, não para encher banco, não para lustrar os bancos da igreja, mas é uma resposta de serviço, uma resposta de trabalho. Amém? Então você veio aqui nessa noite, nesse culto, para ouvir que você é resposta de oração. Para quê, pastor? Para subir no altar e cantar um belo louvor? Não, você é resposta de oração para trabalhar, para servir. Servir o quê? O texto diz que é para servir a outros, a ovelhas que estão como sem pastor, ovelhas que estão se perdendo. A gente não está aqui para servir um sistema que se alimenta, para servir uma igreja que vai ficar tão gostosa para a gente não vai querer que ninguém venha. Não é para isso que a gente é chamado de servir. A gente é chamado para servir o que está perdido. Amém? Você está entendendo o que a gente está falando nessa noite? Que bom. Por que eu preciso servir? Por que nós precisamos servir? Primeiro, porque se há uma resposta ao Evangelho, eu preciso entender, e eu queria poder ler com vocês o que está escrito, o apóstolo Paulo. Primeira coisa, eu sirvo, porque a jornada cristã não é uma jornada de observação. Amém? Você vai repetir comigo, eu sei que dá raiva, mas pelo menos a gente se acorda, né? Tem um monte de gente com uma cara assim meio, né? Assim, a jornada cristã, vamos lá, não é uma jornada de observação. A jornada cristã é uma jornada de participação. É isso. Você não é chamado a ser um observador da fé dos outros. Não é regra, mas acontece muito. Grande parte das pessoas que eu atendo com problema de inadequação, com problema de aquele papo assim, eu perdi assim, o ânimo de estar na igreja, pastor, sabe? Grande parte dessas pessoas, a maior parte dessas pessoas, são pessoas que não estão servindo ninguém que não a si mesmo. Eu não estou encorajando você a não me procurar para falar se você está desanimado, tá? Mas eu estou dizendo que a maior parte das pessoas que eu atendo são pessoas que eu acabo conhecendo, porque a comunidade é pequena, então a gente conhece. Mas eu começo a acompanhar, eu percebo que a pessoa não está envolvida servindo ninguém. Ou se não é que não esteja servindo ninguém, ou serve os outros menos do que a si mesmo. Esse é o grande problema. Farinha pouca, como é que diz o ditado? Farinha pouca. Vocês não são um gaúcho, gente? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Sabia disso? Não. Se tem pouco, se tem escassez, primeiro eu. Se vocês não conheciam esse ditado, está conhecendo um ditado novo. Fui criado pelos meus avós, gente. Eu tenho um ditado antigo. Mas é isso, às vezes nós somos assim. Já que eu não estou tendo muita vontade de orar, eu não oro por mais ninguém. Porque o pouco que eu tenho que orar, eu oro por mim. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não ensino mais ninguém a ler a Bíblia, porque o pouco que eu consigo ler a Bíblia, eu leio para mim. Eu já não consigo ir no culto muito, então o pouco que eu consigo, eu vou só no culto para não visito ninguém. Eu não sirvo ninguém. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia, né? Porque essa é a verdade. Por que eu sirvo? Primeiro, eu sirvo porque a minha
caminhada não pode ser uma caminhada só de observação. Segundo, eu sirvo porque antes eu era escravo. Quando eu e você estávamos ainda escravos do pecado, nós não tínhamos a opção, nós servíamos à maldade, mesmo não querendo. Já contei inúmeras vezes aqui um testemunho que eu tenho com meu pai, que toda vez ele caçoava de mim, porque eu ia para a igreja, porque eu ia dar dinheiro para o pastor, porque não sei o quê, papapá. Um dia transbordou assim, eu estou indo, passei na minha avó lá para tomar um café com a minha avó, e ele começou a debochar, porque você vai para a igreja, papapá. E eu falei, cara, você está equivocado, eu sou livre, você é um escravo. Não, que isso, eu não preciso dar dinheiro para o pastor. E ele fumava muito, e ele costumava usar a carteira de cigarro aqui no ombro. E aí eu disse, olha, se eu quiser, eu pego um cigarro da sua carteira e fumo. Se eu quiser, eu fumo. Mas se eu quiser, eu também não fumo. Agora me dá aqui tua carteira, deixa eu botar ela fora, vamos ver se não consegue ficar sem fumar. E aí naquela hora ele percebeu quem era escravo e quem era livre. Antes nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos opção, nós servíamos à maldade, mesmo não querendo. Você fazia o que não queria, mesmo não querendo fazer. Você feria os outros, não querendo ferir, mesmo que não quisesse, você faria. Agora eu e você somos livres e temos a opção de servir a Deus e de servir para o bem. Então, por que nós precisamos servir? Porque nós éramos escravos. Por que nós precisamos servir? Porque é um bom uso da nossa liberdade. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, aquela igreja que estava meio relutante em avançar sua caminhada com Deus, olha o que ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Paulo está dizendo assim, irmãos, vocês estavam presos, escravizados pelo pecado. Jesus fez vocês livres. Não usem a liberdade de vocês errado. O que é usar a liberdade errado? É usar a liberdade para dar vazão às vontades da carne. Lembra que eu falei que às vezes não é que a pessoa não sirva, ela só se serve mais que o outro. O que Paulo está dizendo aqui, olha, não deem ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros. Então, quando eu digo aqui, olha, é um bom uso da liberdade em Cristo, porque um mau uso da liberdade em Cristo é quando você usa a sua liberdade para fazer só o que você quer, só o que você gosta. Está chegando o verão, gente. E o verão é uma prova de fé. Como pastor, sabe? Eu percebo assim, o verão é uma prova de fé para o crente. Porque é a hora que nós começamos a bater na mesa e começamos a dizer, mas eu tenho direito. Eu trabalhei o ano inteiro. Eu tenho direito de viajar, jogar tudo para o alto e que se rale o resto. Eu tenho meus direitos. Quando a gente pensa a caminhada cristã na categoria de direitos e deveres, você tem todo o seu direito. Mas quando a gente pensa a caminhada cristã com aquele coração de Jesus que curava os enfermos, libertava os cativos, ajudava as pessoas, mas ele parava tudo que ele estava fazendo e ainda assim ele tinha olhos para aquelas ovelhas que estavam sem pastores e que estavam caminhando rumo à morte. Se a gente para um momento na nossa caminhada ensimesmada, na nossa caminhada que busca pelas nossas vitórias e pelas as nossas conquistas, se a gente para um momento e olha para o lado e começa a perceber as ovelhas sem pastor que estão caminhando para a morte, a gente repensa a nossa jornada. A gente repensa os nossos direitos. Porque não houve ninguém que tinha mais direitos que o nosso Senhor Jesus e ainda assim ele esvaziou-se de si mesmo e se entregou por você, por mim. Nós não valíamos um vintém. Nós tínhamos uma dívida impagável de pecados. E ele tinha todo o direito de nos mandar para o castigo eterno. Mas ele se esvazia, me encontra, te encontra. E para quê? Para nós vivermos agora para a gente mesmo. Priorizarmos os nossos sonhos. Priorizarmos os nossos desejos. O que nos difere de qualquer outra religião é a capacidade de olharmos para o Cristo e imitarmos Ele. E imitar o Cristo significa esvaziar-se. É o que nos difere. Enquanto você encontra religiões que fazem para ser salvo,
Nós, porque fomos salvos, podemos nos esvaziar e então fazer para os outros, porque já foi alcançado. É um bom uso da liberdade. Se você quiser perder sua liberdade, não sirva a ninguém. Logo, logo você vai se tornar escravo das suas paixões, dos teus prazeres. Por que eu preciso servir? Tira o foco de mim mesmo. O texto de Gálatas continua dizendo, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Sirvam uns aos outros por amor. Tira o foco de mim. Às vezes nós estamos sucumbindo àquele problemão, não é? Estou morrendo porque estou com um problema, e meu problema qual é? O problema é o pior do mundo. Todo mundo que eu sento para conversar está vivendo o pior problema da humanidade. Sabia? É sempre assim. O seu problema é o pior. Porque é o problema que chama o seu foco para ele. Agora, quando você se ocupa de servir o outro, você vai começar a pensar, meu problema nem é tão grande assim. Porque eu atendi o irmão lá, atendi a irmã lá, eu fui lá ajudar o irmão, fui lá ajudar a irmã, e eu vi que tem muita coisa pior. Quando a gente serve, a gente tira os olhos da gente mesmo. Por que eu preciso servir? Porque é parte do grande mandamento. O texto de Gálatas encerra dizendo, toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Quando eu sirvo, eu amo o meu próximo. Eu obedeço à lei de Cristo. Servir não é uma opção, gente. Servir é uma resposta do verdadeiro cristão. Então, o Senhor está querendo dizer que se eu não sirvo, eu não sou um verdadeiro cristão? Tire suas próprias conclusões. Se você não serve a ninguém, que não você somente, pelo menos quando eu olho para a Bíblia, é isso que a Bíblia está dizendo. Para servir existem algumas exigências. E eu queria ajudar você antes de nós encerrarmos. A primeira, o meu serviço, o seu serviço, ele precisa ser centrado em Deus. Às vezes a gente cai no erro de achar que é só servir por servir. E aí eu sirvo para ser reconhecido, eu sirvo para ser visto, eu sirvo para ser elogiado. Mas quando eu sirvo e o meu coração está voltado para Deus, eu oferto a melhor oferta. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu já contei essa experiência também muitas vezes. Teve um ano que eu decidi ofertar toda a minha tarde, todas as minhas tardes, eu pedi demissão do meu serviço, eu era jovem, não tinha, outro ditado, não tinha um pinto para dar milho, tá? Pedi demissão do meu trabalho, morava na casa dos meus avós, e ofertei um ano da minha vida servindo todas as tardes na igreja, sendo mandalete. O que pedissem, eu fazia. E aí toda tarde eu chegava, a primeira coisa que eu fazia, eu chegava na segunda-feira, depois do culto de domingo, eu entrava pelo estacionamento da igreja, e sempre o pessoal, crente é abençoado, né? Come uma bala, joga papel no chão. Aqui não, aqui a gente bota sempre no lixinho, né? Copinho, nunca fica copinho na igreja, todo mundo bota o copinho no lixo, né? A gente aprendeu essas coisas. Mas lá não, lá a galera deixava o copo na igreja, a galera deixava o copo no pátio, jogava papel de bala no estacionamento. Aí eu chegava lá, né? E a primeira coisa que eu fazia, eu dava uma olhada e ver se o pastor já tinha chegado. Se o pastor não tinha chegado, eu entrava na igreja, fazia alguma coisa. Quando ele chegava, o que eu fazia? Corria para o pátio e começava a juntar os papeizinhos. Porque qual era o meu coração? Se esse cara me ver juntando papelzinho, ele vai dizer, que menino humilde. Que menino jóia, dá para confiar para ele mais coisas, porque ele é muito humilde. Mas um dia, o Espírito Santo me confrontou. Eu catando papelzinho de bala,
E o Espírito Santo falou comigo, para quem está fazendo isso, cara? Para quem é que você está fazendo? Porque para mim não é. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens. Às vezes a gente faz esperando um elogio, esperando um reconhecimento. E se esse reconhecimento, esse elogio não vem, a gente magoa, a gente entristece. E isso não só na vida cristã, irmãos, em todo lugar, né? No trabalho, a gente às vezes faz um pouquinho mais ali, mas o pouquinho mais que a gente faz é para que alguém veja que a gente fez um pouquinho mais. Oh, que funcionário exemplar. Tudo o que fizerem. É legal que esse texto, ele não está dizendo tudo o que fizerem na igreja. Não, ele está dizendo tudo o que fizerem. Tudo. Quando você vai cortar a grama da sua casa, sem a sua mulher mandar. Você vai tirar o lixo da sua casa, sem a sua mulher mandar. Faça como quem faz para o Senhor. Amém? Quando você vai juntar aquela toalha que o abençoado deixou em cima da cama, faça como quem faz para o Senhor. Tudo o que você fizer, faça como quem faz para o Senhor. Isso é servir. Ah, mas isso não é pedagógico. Não é pedagógico, sim. Porque você vai guardar e humildemente você vai dizer, olha, é a 5ª vez que eu junto a sua toalha. Quantas vezes mais eu vou precisar fazer isso? Você está sendo ruim comigo, não faça mais isso. A gente prefere brigar, né? Outra resposta é caracterizada por humildade. Às vezes a gente perde a mão e a gente começa a servir com arrogância. Só eu sei fazer do jeito que é feito. Ninguém mais consegue fazer assim. Olha o que diz o texto. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Gente, está aí uma coisa difícil do cristão fazer. Considerar o outro superior a si mesmo. Se a gente pôr em prática isso, eu ouso dizer que 80% dos nossos problemas vão acabar. A gente sempre se tem em autoestima, a gente sempre acha que a gente é melhor e sabe mais que os outros. Naquele almoço de família, domingo, onde só você é crente, você sempre tem a resposta, não é? Você sempre sabe do que as pessoas estão precisando. Você sempre tem o evangelho na ponta da língua. Você sabe confrontar, você é ótimo, um exemplar apologeta. Você consegue confrontar todas as religiões, não é? Você só não consegue fazer isso humildemente. Caracterizado por humildade. Serviço cristão é caracterizado por humildade. Eu considero os outros superiores a mim mesmo. E por fim, o serviço cristão é capacitado pelo Espírito. Olha o que diz 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Se alguém serve, sirva com toda a força que Deus provê. Eu e você precisamos reconhecer que é Deus que nos dá força e graça para nós servirmos. Mas a gente esquece disso e a gente responde não antes. Antes da gente tentar fazer, a gente diz não. Antes da gente dar um passo de fé para vencer as nossas agendas, a gente diz, não, já tenho compromisso. Eu não posso assumir esse compromisso mais, porque é eu que faço. Ou, como a minha esposa me repreende, sou eu que faço. Mas a gente esquece que é Deus. Dê um passo. Antes de você dizer não para um convite que alguém está fazendo para você, de servir alguém ou alguma causa, antes de você responder de pronto, não, eu não posso, eu não sou capacitado para isso, antes de você fazer isso, lembre em primeiro lugar que é Deus que faz através de você. Não é a sua capacidade. Amém? Você está entendendo? A gente sempre sucumbe às nossas agendas.
A gente sempre sucumbe aos convites. Não, se eu disser não lá, se eu disser não para o meu familiar lá, porque eu tenho compromisso na igreja, Deus que livre. Não, não posso dizer não. Só que eu esqueço que é Deus que nos dá a capacidade de servir. É Deus que te dá a capacidade de servir. E Ele que vai te cercar, te abençoar, te dar graça. Eu queria só lembrar você antes de encerrar. A Bíblia fala que em um dado momento, bem no comecinho do Evangelho de Marcos, Jesus sai da sinagoga com os discípulos e na casa de Pedro, a sogra dele estava enferma. Eu vou fazer uma brincadeira, alguns dizem que é por isso que Jesus nega Pedro 3 vezes, porque Jesus... que negro, Pedro... que Pedro nega Jesus 3 vezes. É porque Jesus curou a sogra dele, né? Mas o relato bíblico conta que eles saem da sinagoga, eles chegam na casa da sogra de Pedro, e ela está enferma há alguns dias, e a Bíblia diz que Jesus cura ela. O que é extraordinário desse texto, diz assim, verso 31 do capítulo 1 de Marcos, diz assim, então ele se aproximou dela, tocou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou. E o texto ele é rico porque ele diz, a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ela não ficou de quarentena. Ela não ficou assim resguardada, porque eu tive uma gripe e olha, fiquei mal. Vou ficar uns 3 dias em casa, sem fazer nada, sem olhar para ninguém, porque não. Jesus curou, ela levantou para servir. Trazendo isso para a nossa vida e para a aplicação da nossa vida espiritual, Jesus curou você da maior enfermidade que você tinha, que era o pecado. Um câncer que ia nos devorando, Jesus nos curou disso. Com o único propósito, de eu e você servirmos. Se não tivesse propósito nenhum, quando Jesus tivesse salvo você, você já tinha subido já para o céu. Nunca parou para pensar nisso? Não. Que se você não tivesse nada para fazer aqui, mais, quando você entregou sua vida para Jesus, você respondeu o Evangelho, você disse sim, Ele eficazmente te chamou, você respondeu, você já ia para o céu. Não é? Para que ficar sofrendo? É porque existem ovelhas que estão sem pastor. E que elas precisam de gente trabalhando. Para que elas sejam alcançadas. E você está aqui nessa noite. Não para fazer coro numa igreja, não para aliviar sua consciência domingo após domingo, não para ser servido. Porque a gente acha que eu faço parte da igreja para ser servido, né? Estou aqui e quando eu preciso, eu estalo os dedos e alguém tem que me atender, alguém tem que me socorrer. Não é para isso, irmãos. Você está aqui para gastar a sua vida por amor a Deus, para alcançar as ovelhas perdidas do Senhor. A vida cristã se resume a isso. Pastor, mas eu não estou afim. Se você não está afim de servir ninguém, questione a convicção da sua fé. Se você não tem vontade de servir ninguém, questione-se a profundidade da sua conversão. É sério isso, gente. Se tudo que importa para você é você, se tudo que importa para você é você ter razão, talvez você seja um prosélito. Alguém que se converteu a uma religião. E achou muito legal isso. E aqui é legal, é um ambiente meio tranquilão, né, de paz, assim, né? Tem esse lance, né? É um ambiente de paz. Tinha algumas pessoas, agora o pessoal não faz mais isso, mas às vezes acabava o culto, as pessoas me procuravam. Pastor, que culto abençoado. Senti uma paz assim, uma coisa tranquila. Aí aquele dia eu voltava para casa, Senhor, eu errei o alvo. Eu errei o alvo, porque a tua palavra, ela não vai produzir paz na gente.
ela vai produzir confronto, mudança, transformação. O fato de eu me despir de um velho homem, de uma velha natureza, cheia de pecado, e me revestir de uma nova, dá trabalho, é desconfortável. Então, a mensagem do Evangelho, muitas vezes, ela precisa ser desconfortável. Amém? Por mais que o Espírito Santo vai trazer paz para a gente, nos confortar, a palavra, ela precisa nos sacudir. Então, em nome de Jesus, se nessa noite você não se incomodar com alguma coisa, talvez eu não tenha atingido o meu objetivo de simplesmente transmitir a mensagem do Evangelho. E a vontade minha e sua precisa ser servir. E eu quero convidar você a não avançar na sua jornada cristã nem mais um dia sem servir a Deus, sem servir a sua igreja, sem servir aos propósitos eternos do Senhor. Não faça mais isso. Amém? Eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão no seu coração, a servir a Deus. Porque caso contrário, talvez você esteja correndo em vão. Talvez você esteja correndo em vão. Pastor, mas eu sirvo. Será? Às vezes a gente serve um pouco, murmura mais 2 pouco. Não é assim? Faz uma coisa, mas reclama 10. Jesus. Imagina o Senhor do teu lado, assim, ouvindo você fazer as coisas e reclamando, murmurando. Porque ninguém me ajuda, porque ninguém me vê, porque ninguém me socorre. Só eu trabalho aqui. Aqui não, né? Mas acontece isso muito. Então, nessa noite, quero convidar você a tomar uma decisão no seu coração. Você pode ficar de pé? Eu não quero deixar você ir embora daqui sem dar uma resposta prática. E uma resposta prática, ela é uma resposta objetiva. Você precisa pensar no que você pode socorrer o reino de Deus. O que você pode? O que você pode servir? Mas é tão bom vir no culto e não fazer nada? É verdade, irmãos. É bom, mas não é saudável. Eu e você precisamos servir. Isso nos qualifica. Isso prova a nossa fé, prova o nosso coração. Pastor, mas eu não estou pronto ainda. Tudo certo, ninguém está pronto aqui. Eu não estou pronto ainda. É por isso que a gente participa de um processo chamado santificação. O processo de santificação é um trabalho cooperado, nós com o Espírito Santo de Deus. Sabia? Quando o Espírito Santo concluir o trabalho dele, a gente vai ganhar um novo corpo. Aí a gente vai passar por um processo que chama glorificação. Aí tudo certo, está pronto já. Mas até lá, a gente está sendo trabalhado todos os dias. Então eu quero convidar você hoje a tomar uma decisão na sua vida, de servir. Se você já serve, servir com vistas naquela ovelha que está sem pastor. Pastor, o que significa isso? Sei lá, nós somos 100 e poucas pessoas hoje aqui. Quantas pessoas que são do nosso convívio, que são ovelhas sem pastor, que literalmente se morressem hoje, iriam para o inferno, que literalmente se morressem hoje, morreriam eternamente. Pastor, mas o que o meu serviço pode ajudar isso? Muito. De repente, se você se dedicar e oferecer a sua instrumentalidade, por exemplo, de cuidar de crianças, você pode ajudar o nosso ministério infantil a receber mais pessoas. Mas a sua capacidade técnica, a sua capacidade de expor o evangelho, a sua capacidade musical, a sua capacidade, todo o dom que Deus nos dá, a capacidade que Deus nos dá de forma que nós podemos ofertar Ele ao Senhor. Por isso que Ele diz, tudo o que a gente fizer, a gente precisa fazer como quem faz para o Senhor. Então nessa noite, eu te convido a você tomar uma decisão de nunca mais caminhar a sua jornada cristã sem manter os olhos fixos em servir como uma resposta. Amém? Você pode fechar seus olhos?
Se você puder, coloca a mão no seu coração, numa atitude de humildade. Faça isso em nome de Jesus. Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Entendemos que uma das respostas que nós devemos dar por tão grande obra que nos alcançou é serviço. A Tua palavra diz que a seara é grande e são poucos os trabalhadores, e que nós, orando ao Senhor, o Senhor enviaria trabalhadores. Talvez nós sejamos resposta de oração de alguém que orou. Talvez nós sejamos a resposta de oração para um povo oprimido, Senhor. Porque quando nós olhamos para o relato bíblico, as Tuas intervenções, elas sempre se dão quando pessoas sofrem, pessoas estão perecendo. Em todo o relato bíblico nós vamos ver o Senhor vindo em socorro daquele que clama. Talvez há pessoas clamando por socorro, Deus. E nós somos trabalhadores da Tua seara. Nós te pedimos nessa noite que nós sejamos daqui por diante incomodados, Deus, a desengavetar os nossos talentos, a desengavetar as nossas habilidades, a reajustar as nossas agendas, para que o nosso serviço ao reino possa ser prioridade. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Não adianta, Senhor, nós entregarmos o que sobra, o tempo que sobra, o recurso que sobra, o talento que sobra. O Senhor não carece das nossas migalhas. Se o Senhor não tiver tudo, se o Senhor não nos tiver completamente, uma parte é que o Senhor não deseja. Então nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, que nós possamos, de forma devota e comprometida contigo, nós possamos servir, Deus, com os olhos em Cristo, servir humildemente e servir sabendo que é o Teu Espírito que nos capacita. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, envia trabalhadores, a começar em nós, faz de nós trabalhadores, usa, Senhor, as nossas habilidades. Há tantas necessidades na Tua igreja, Senhor. Há tantas necessidades e às vezes nós damos de ombro para essas necessidades. Nós estamos vendo, Senhor, o órfão, estamos vendo a viúva, estamos vendo as mulheres necessitando, estamos vendo os homens padecendo, estamos vendo as crianças padecendo. E muitas vezes estamos de braços cruzados, correndo a nossa corrida, buscando os nossos projetos, os nossos sonhos. Livra-nos, Deus, porque a Tua palavra diz que aquele que quer guardar sua vida, perdê-la-á. Senhor, quando nós tentamos preservar a nossa vida, a gente perde ela. Nós te pedimos nessa noite, Deus, ajuda-nos a te servir, Senhor, em nome de Jesus.